Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise da rodada 5. Vamos ver como é que foi a rodada. Corinthians ganhou 2-1 do Sport, Vasco 0-0 pro Flamengo, clássico, né? Grêmio e Internacional 1-1, e teve expulsão. Esses dois times aí me parece cachorro e gato, viu? Quando jogam um com o outro. Eles já entram com espírito de briga. Juventude e Mirassol. Ó o Mirassol. Falei para vocês que o Mirassol estava com um time de veteranos e vai dar trabalho para muitos grandes. Tá? Já no início ele começou mal o campeonato, estava estreando no campeonato, né? Mas agora tá começando a mostrar as asinhas agora. São Paulo 2-1 no Santos, já era esperado. Atlético Mineiro e Botafogo 1-0 para o Atlético Mineiro. Botafogo caiu, hein? E se eu não me engano está na zona de rebaixamento. Se não tiver, tá ali, ó. Tá beirando. Fluminense e Vitória 1-1. O Renato Gaúcho está invicto ainda. Palmeiras 2-1. Eu falei, ganhar do Fortaleza lá não é para qualquer um, não. Palmeiras foi lá e ganhou do Fortaleza. É o forte candidato esse ano. E olha que o Fortaleza teve um pênalti na prorrogação do segundo tempo. Bateu o pênalti e acabou o jogo. Bateu o pênalti, perdeu e acabou o jogo. Bragantino 1-0. Se não me engano, o Bragantino está entre os 4 do Brasileirão. Bahia 1-0. Bahia estava entre os últimos colocados. Agora com essa vitória aí, ele melhorou bastante a classificação dele. Tem mais aqui embaixo. Só. Tá. Então os pontos ficaram, a tabela ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Não dá pra pegar e ver direito a tabela, mas eu arrumei a tabela, ó. Tá vendo, ó? Os times de azul são os times que estão na Libertadores, tá? E os times de cinza é o time que está na Sul-Americana. Depois eu vou explicar direitinho a Sul-Americana e a Libertadores, porque os 4 primeiros vão para a Libertadores e o 5º e o 6º vão para a pré-Libertadores. Se eles não se classificar para a Libertadores, aí eles vão para a Sul-Americana. Aí a Sul-Americana, em vez de ter 6 times, vai ter 8 times. Então eles têm que passar pela Sul-Americana. A pré-Libertadores, eles vão ter que jogar com 2 times diferentes e ganhar dos 2 times. Aquele que ganhar dos 2 times diferentes de outro país, e eles vão para a Libertadores. Se não conseguirem ganhar, vão para a Sul-Americana. Tá? Mas tem um detalhe aí no meio aí. Os times de cinza eu coloquei, os times que vão para a Libertadores, se eu não me engano eu esqueci de colocar cinza aqui no Cruzeiro. Ó. O Cruzeiro também está na pré-Libertadores, ou está na Sul-Americana. Tá? E detalhe, aqui tem vários detalhes aqui. E os 4 últimos vão para segunda divisão. Então os 4 últimos por enquanto é o Sport, o Grêmio, Sport Grêmio. Tem mais um aqui. Desculpa, eu não... É o Sport Grêmio e o Santos. Sport Grêmio e Santos, 3. E tem mais um, que é o 4. Só que o 4º colocado para ir para a Libertadores são vários candidatos. Ó, o Vitória tem 5. O Fortaleza tem 5. O Botafogo tem 5. E o Atlético Mineiro tem 5. Todos esses times estão com 5 pontos ganhos. 3 times, né? 4 times. E o
time que tem menos ponto aqui, que está o pior classificado aqui, é o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro aqui está na zona de rebaixamento e os outros 5. Por que o Atlético Mineiro? Porque ele não tem o número de vitórias que os outros têm. Vitória. Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tem o mesmo número de vitórias que os outros, tá? Ele tem o saldo de o gol, o ataque. O ataque fez menos gols do que os outros times. Porque assim, a classificação, quando dois times estão empatados em pontos, aí vem o número de vitórias. Se o número de vitórias estão iguais, aí o segundo critério é o time que marcou mais gols. Se o número de gols, o time que marcou o mesmo número está igual, aí que vai aquele que tem a defesa menos vazada. Tá? Se tiver igual, é o saldo de gols. E se tiver igual, aí é sorteio. Tá? Aí, e tem isso, tem uma coisa, hein? Tem 4 times aqui que estão com igualzinho na tabela. Por exemplo, o Bragantino está igualzinho com o Fluminense. Bragantino e Fluminense, eles estão iguais em pontos, vitória, gols marcados, saldo de gol e saldo de gols. Tá? E gols marcados, defesa menos vazada, assim, os dois têm o mesmo número de gols na defesa e o mesmo saldo de gols. Então quem é o terceiro? Porque o primeiro colocado é o Palmeiras, o segundo colocado é o Flamengo. Então quem é o terceiro? O terceiro só vai ser decidido na 38ª rodada. Na 38ª rodada vai haver um sorteio para saber quem é o terceiro, quem é o quarto. Interessa lá na 38ª rodada isso? Não. Então, deixa o time rolar. Quando chegar lá na 38ª rodada, se dois times estiverem com a mesma pontuação em tudo, aí tem um sorteio. Quer ver um outro caso? Se eu não me engano, é Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians está em sexto. Ó, em primeiro lugar está o Palmeiras. Segundo lugar está o Flamengo. Terceiro e quarto lugar está o Bragantino e o Fluminense. O quinto colocado é o Ceará, que ele ganha do Corinthians no saldo de gols. E o Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians ganha do Cruzeiro no saldo de gols. Está tudo igual, o Corinthians e Cruzeiro também. Ah não, o Corinthians e Cruzeiro é igualzinho em tudo. Está igual em tudo. Vitória, gols marcados, defesa e saldo de gols. Ah, mas o Corinthians eu coloquei ele em sexto lugar. Eu podia ter colocado o Cruzeiro. O Mineiro coloca o Cruzeiro, eu sou paulista, coloco o Corinthians. Então, para mim, é indiferente. É que onde vai ser decidido isso é lá na 38ª rodada. E lá não interessa quem é agora, na 5ª rodada, quem está melhor classificado. Tá? Vamos ver aqui, ó, pontos ganhos aqui, ó. Então, como eu falei, a linha verde, para quem é novo na tabela aí, ó, está olhando novo, a linha verde é o seguinte: o time que passar a linha verde em pontos escapou do rebaixamento. O time, por exemplo, o Botafogo, se ele não alcançar a linha verde, ele está rebaixado. Mas é certo isso? Não. A possibilidade de o time estar rebaixado é a linha verde. É possível que o rebaixamento pode acontecer. A linha verde aqui é 43 pontos. Pode ser que o rebaixamento aconteça com 42 pontos, pode ser que o rebaixamento aconteça com 44 pontos. Tá? A média é 43 pontos. Então, chegou na 43 pontos, ele tem uma possibilidade muito grande de não ser rebaixado. Pontos perdidos. O pontos perdido, aqui ó, já dá para ter também uma visão boa. Quem é o primeiro colocado? Ó, o Palmeiras tem 2 pontos perdidos. O Flamengo, 4 pontos perdidos.
O Fluminense, 5. Fluminense e Bragantino, ó, tá vendo? Estão iguaizinhos na pontuação. Tá com 5 pontos perdidos. Então aqui nós temos 1 é o Palmeiras, 2 o Flamengo, 3 o Fluminense e o Bragantino 4, 5 e 6. 5 e 6, dois times aí. Por exemplo, faltam 2 times. Só que tem o mais próximo para a Libertadores são os times que têm 8 pontos perdidos. Então tem 8 pontos perdidos. Vamos ver quantos times. Então o Ceará, o Corinthians e o Cruzeiro, 3. Tem o Juventude com 8, 4. O São Paulo com 8, 5. O Vasco com 8, 6. Então, todos eles têm 7 pontos ganhos. 8 e 7, 15. 15 dividido por 3, 5 rodadas. Então, ó, desses times que tem 8 pontos, somente 2 vão para a Libertadores, tá? Então tem 5 times com 8 pontos, 3 cai fora. Então, como é que vai ser decidido? Se tudo tiver empatado, tudo, vitória, o ataque, quem tiver maior número de gols, aquele que tiver menor defesa, saldo de gols, se tudo tiver empatado, aí a CBF faz um sorteio. Caso contrário, vai ser decidido aí para ver quem tem mais vitória, quem tem melhor ataque, quem tem melhor defesa e assim por diante, tá? Então nós temos aí 5 times, só 2 estão melhor classificados. E os 2 melhores classificados é o Corinthians e o Cruzeiro, que tem tá tudo igual, tá? 2 vitórias cada um empate cada um, e assim por diante. 6 gols marcados cada um e 6 gols sofridos cada um. Saldo 0. Saldo 0 para cada um. Saldo de gols, tá? 0 para cada um. Então, o Corinthians e o Cruzeiro, como eu acho que são 7 os classificados para a Libertadores, então Corinthians e Cruzeiro provavelmente estão na Libertadores, desde que o campeão da Copa Brasil esteja entre os 7 primeiros, tá? Mas vamos ver aí. Ó, que mais aqui? Pontos ganho. E agora vamos ver a última rodada. A última rodada do campeonato ficou assim. Internacional e Juventus, sábado, 16 horas, Mirassol e Atlético Mineiro. Olha, outro jogo bom. Aí, o Mirassol não perde para ninguém, eu acredito ainda no Atlético, mas aí eu falando que nem mineiro. É um bom jogo isso aí, vai ser um bom jogo. Ceará e São Paulo vai ser um bom jogo também. Sport e Fortaleza vai ser bom jogo. Vamos ter bons jogos nesse final de semana. Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Olha só, se o Fluminense ganhar, vai enterrar mais ainda o Botafogo. Flamengo e Corinthians, bom jogo também. Vamos ver se o Tite estreia, né? Dizem que é o Tite que vai treinar o Corinthians. Até agora, ó, são 11 horas e 28 minutos nessa terça-feira. Não tem nada confirmado. Vitória e Grêmio. Sei lá, esse jogo aqui é meio estranho, mas Palmeiras e Bahia. Vamos ver se o Bahia tem um time razoável. O Bahia. E o Palmeiras é o time, para mim é o time a ser batido. Cruzeiro, o Abel acho que acertou o time do Palmeiras. Então tá jogando um redondinho. É um time que corre, jogadores que correm. Cruzeiro e Vasco também vai ser bom jogo. Santos e Bragantino. Vamos também.
vai ser um bom jogo. Então é isso aí, pessoal. A rodada já... Olha, já está com 15 minutos. Coisa. A rodada começa no... os jogos de sábado. Esqueci de falar, pessoal, mas vamos lá. Flamengo, Corinthians, domingo. Vitória e Grêmio, domingo. Palmeiras, domingo. Jogo do Cruzeiro e Vasco, domingo. E o Santos e Bragantino, domingo. Sábado nós temos Internacional e Juventus, Mirassol e Atlético, Ceará e São Paulo, Sport, Fortaleza, Botafogo e Fluminense. Falou? Boa semana a todos aí, pessoal.